Olá, amigos, rogando aos amigos espirituais que nos envolvam com vibração de paz, nós vamos refletir com Marcelo Pinesi Pereira, que é palestrante espírita, secretário da Interregional Noroeste e trabalhador da Sociedade Espírita Meimei de Campo Mourão, Paraná, sobre o momento que a humanidade vivencia e a tarefa do Espiritismo como doutrina esclarecedora e consoladora que é. Na sequência, vamos apreciar a mensagem do Momento Espírita. Olá, Marcelo. Olá, Ivone, bom dia a todos. É um prazer estarmos juntos para refletir a mensagem espírita. Alegria toda nossa, Marcelo. Marcelo, você poderia conceituar para nós o Espiritismo e o espírita? O Espiritismo, ele é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É essa filosofia que tem consequências morais e que nos vem trazer ao mundo a mensagem de Jesus novamente, com toda a sua amplitude. Então, o Espiritismo é um convite ao estudo e às transformações que temos que fazer em nós mesmos a partir desses novos conceitos. Nós, então, ele vem nos trazer na sua mensagem, né? Uma mensagem oposta ao materialismo e que vem dar novos valores, novo sentido à nossa existência. Então, muda todos os paradigmas quando a gente se coloca como espíritos imortais que somos, numa escola planetária, um educandário, que tem como objetivo a renovação moral de cada um de nós. Nós percebemos muito facilmente que o mundo tem um grave problema, que é ainda o problema moral, da indiferença, né, que nós temos, do egoísmo, do orgulho. E o Espiritismo é essa ciência que vem trazer essa de forma clara, para não haver dúvidas, né, de que somos espíritos, que somos imortais, que vamos renascer quantas vezes forem necessárias, a lei da reencarnação, a lei do progresso, que vai nos levar a alcançarmos a felicidade. E o espírita somos aqueles que temos o contato, não é, com esse mundo novo, com esse novo paradigma existencial, e vamos nos acercando, nos aprofundando através do estudo que somos convidados a realizar dessa doutrina, e vamos então buscando colocar na pauta da nossa existência esses novos valores, baseados agora, né, na imortalidade, na reencarnação, na felicidade, que será futura, né, a partir dessa construção que nós vamos fazendo em nossa intimidade. Marcelo, os espíritos superiores têm trazido informações através dos médiuns que a Terra está passando por uma transição que a levará a ser um mundo melhor. O que caracteriza essa transição? Essa transição, ela está muito bem delineada na doutrina espírita, em suas obras, e eles vêm nos trazer que ela se caracteriza por uma luta de ideias. Há realmente uma luta de ideias entre o velho mundo, a velha concepção existencialista do materialismo, né, com o convite ao hoje, ao agora, ao prazer, às sensações, né, ao acumular, e a nova ideia, a nova ordem mundial que vai se estabelecer, que é justamente essa espiritual, né, em que nós estamos no mundo, mas não somos apenas esse corpo físico que é muito breve, né, nessa existência. Então, essa luta de ideias nós estamos vendo acontecer, né? Ela se caracteriza por esses debates, né, que nós estamos vendo com tanta, de uma forma
vamos dizer, até violenta, onde essas pessoas com essa concepção não querem aceitar a transformação dessa nova concepção existencial. Então, nós estamos vendo acontecer, estamos vivenciando esse momento de transição planetária, onde essas lutas estão acontecendo. Então, ela vai se dar por uma questão de transformação a nível moral, e não com cataclismas, como muitos esperavam, né? Um tal fim do mundo, fim dos tempos. Na verdade, o mundo vai continuar, e é o fim do velho mundo, nessa concepção, infelizmente, né, tão egoísta, tão orgulhosa, tão vaidosa, tão hedonista, para a nova realidade, né, que nos convida à fraternidade, à solidariedade, né, a nos unirmos para construirmos um mundo novo, um mundo melhor, onde o egoísmo, né, com todas as dificuldades que ele traz, né, de não nos incomodarmos com o sofrimento alheio, não nos incomodarmos com o que o outro está passando, se ele está com fome, se ele está com frio, se ele tem necessidades, né, para esse mundo mais fraterno, né, um mundo melhor, um mundo mais feliz. E de acordo com os ensinos da doutrina espírita, como que nós podemos entender a pandemia que atinge todas as nações do planeta, Marcelo? É importante a gente lembrar que isso sempre aconteceu na história da humanidade. De tempos em tempos ocorrem essas pandemias que aí vêm, né, nos trazer, provocar um choque conceitual na humanidade. Porque como a gente, nesse conceito existencialista de pensar apenas no agora, de que nós somos apenas esse corpo físico, nós vamos vivendo como se a morte estivesse muito distante de nós, como se ela fosse uma companheira que atinge os outros, mas que não nos atinge. E essa pandemia veio nos dizer que não há exceção. Pobres, ricos, né, estão no mesmo barco, no mesmo perigo, né? Então ela vem e ceifa vidas e faz com que nós tenhamos que refletir. O que eu estou fazendo da minha vida? Né? Como eu estou cuidando das minhas coisas, de mim, daqueles que eu amo? Como estão os meus valores? Então, a morte chegou muito perto de cada um de nós. Então, ela vem para que a gente pense, para que a gente passe de viver de forma mecânica, não é? Que a gente comece a pensar no que a gente faz, por que a gente faz, quais são os nossos propósitos. Então, é um choque que, muito embora seja doloroso, que seja incômodo, que a gente preferiria não ter todas essas dificuldades de isolamento social, que pudéssemos continuar vivendo como vivíamos, ela vem para nos alertar, para nos provocar uma mudança em nossa intimidade. E que a gente possa valorizar as coisas que a gente não valoriza. A gente não valoriza a saúde, não valoriza as coisas que temos, ficamos pensando no que não temos, no que o outro tem. E ela nos convida a justamente mudar esse conceito, para pensarmos, né, em nós e o que nós estamos fazendo ao nosso redor. Então, ela provoca esse choque, um movimento cultural da humanidade para melhor, né? Embora seja, obviamente, dolorosa, difícil para todos nós. Diante de tudo isso que você colocou, e por mais sofrida e complexa que se apresente a situação da humanidade, nós estamos assistidos e conduzidos por luminosas forças superiores, não é, Marcelo? Isso sempre, Ivone. Nós não temos por que duvidar disso. Porque o Espiritismo nos traz Deus como a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O Deus de amor, o Deus Pai, o Deus justo e bom. Então não há como a gente pensar que um pai deixa os seus filhos ao abandono no momento que eles mais necessitam. Então, toda necessidade traz, junto da necessidade, da dor, da angústia, o amparo espiritual que nunca nos falta. E eles vêm nos assistir, nos inspirar, nos intuir, nos fortalecer, nos convidar a nos mantermos na luta, confiantes, porque isso vai passar. Essas dificuldades serão superadas pela humanidade e vai continuar no processo de aprimoramento. Então, o nosso Mestre Jesus já havia nos ensinado, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né?
E é isso que nós precisamos ter, o bom ânimo, de não desanimar, de ver essas dificuldades como algo que vem trazer a propulsão para que a gente saia do estado de comodismo, de conforto, de estagnação moral que nós estamos. É preciso um avanço nesse aspecto moral. E qual é, Marcelo, a contribuição do Espiritismo neste momento para toda a humanidade? O Espiritismo tem uma grande contribuição nesse aspecto de mudança cultural da humanidade, para melhor. Porque ele vem nos trazer uma mudança de paradigma existencial. Romper, né, com essa tradição materialista, que é muito cômoda, especialmente aos que têm mais, né, mas que não vem trazendo a felicidade almejada. A vida que nós estamos vendo, né, e que as pessoas têm escolhido viver, é essa vida do hoje, do agora, do momento, e que ela se resume sempre num esforço muito grande para as aquisições do agora, do momento, né, do ter. E o Espiritismo nos colocando como espíritos imortais, no momento, né, matriculados nessa escola planetária, que é o educandário, que tem como missão nos fazer evoluir, ela nos convida a uma mudança de paradigma. Ela nos convida a que a gente deixe o conforto, deixe o nosso egoísmo, né? Superemos o nosso orgulho e nos colocamos no caminho das aquisições morais, das virtudes. Então, nós precisamos urgentemente trabalhar e diluir, não é, essas dificuldades oriundas do egoísmo e do orgulho. Que nós nos tornemos uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, né, para que a humanidade melhore. A gente gostaria de viver num mundo de felicidade, onde só houvessem bons. Mas se houvessem apenas os bons aqui, nós estaríamos aqui. Nós não seríamos também excluídos, então? Então, nós precisamos pensar que nós precisamos nos melhorar. Eu preciso ser melhor, considerar o outro com mais amor, né? Com mais afago, com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção. Então, o Espiritismo rompe aquele paradigma normal e nos propõe nessa nova escola, a escola da fraternidade. Que vale a pena eu pensar no outro, eu querer o bem do outro, eu colaborar o outro. Vale a pena eu fazer ao outro o que eu gostaria, né? Que o outro me fizesse na mesma condição. Então, ele tem muito a nos ajudar. E nos ajuda também nesse sentido da pergunta anterior, que nós não estamos sós, que nós temos proteção espiritual, que nós temos um anjo da guarda que nos assiste, que nos inspira, que tenta nos auxiliar em todos os momentos, e que nos cabe fazer a nossa tarefa, nos melhorar. Não é? E que é o sentido que o Espiritismo nos coloca da caridade. Né? Fora da caridade não há salvação. Mas o que é a caridade? É a benevolência para com todos, não é? É a indulgência para as imperfeições alheias e ao perdão das ofensas. Então, é um ser melhor com o outro, né? É o caminhar com o outro, mas querendo que o outro chegue junto. Nós vivemos como se fosse uma grande competição. A gente está sempre disputando, como se só houvesse uma vaga. E não existe, não é assim. Todos nós teremos lugar nesse reino de felicidade, né? Nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá. Então, o outro não é concorrente meu. O outro é meu irmão, que pode caminhar comigo e chegar ao mesmo norte, ao mesmo rumo, que é do melhoramento íntimo, ou da perfeição relativa que nós vamos atingindo a cada estágio nesse planeta. E é muito importante nós refletirmos também, Marcelo, sobre qual é a tarefa que cabe a cada um de nós individualmente neste momento, não é? Com certeza. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Não tem como, eu não posso fazer a parte do outro. Eu só posso fazer a minha parte. Essa parte de renovação íntima, de renovação moral, de começar a ver e agir de forma diferente. Agir, né? E nós temos um modelo e guia da humanidade que nos orienta para que a gente nunca erre, que é o Mestre Jesus. O que ele nos deixou de legado, de como ele viveu, como ele agiu, como ele tratou. Ele esteve com os necessitados. Ele não foi preconceituoso, nem indiferente com ninguém. Ele ajudou a todos que estavam no caminho. Né? Então, nós precisamos pensar que eu preciso me mudar para poder, naquele sentido, a Terra está mudando. Né? De um mundo de provas e expiações, agora numa transição para um mundo de regeneração.
que está longe de um mundo feliz, mas é um mundo onde o bem começa a preponderar. Porque nesse mundo nós vemos que o mal ainda prepondera, né? E nessas duas raízes que nos faz tanto mal, que é o orgulho e o egoísmo. Então nós precisamos nos adequar a esse novo mundo. Então eu preciso mudar a minha intimidade, pensar diferente, agir diferente, sentir diferente, para que assim possamos colaborar com um mundo novo. Marcelo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, considerando todo esse aspecto consolador que você nos trouxe. Nós estamos num período que chamamos de transição, de um conceito existencial que está fadado a morrer, e um novo conceito existencial que vai perpetuar, continuar e avançar, progredindo sempre. E nós estamos todos sendo convidados a nos matricular a esse novo mundo. E esse novo mundo, ele será regido por novas leis, por uma lei muito conhecida, muito falada, mas pouco vivida, a lei do amor. O amor que é justamente o exercício para com o outro, com a fraternidade, com a solidariedade, com o respeito. Então, tudo que nós gostaríamos que agisse conosco. Então, a lei do amor é uma lei universal e nós precisamos aprender a amar. Não o amor exigente, não o amor condicionado a um monte de requisitos, mas o amor que serve, que ampara, que trabalha no rumo do bem. Marcelo, nós agradecemos a você por estar conosco hoje, por nos trazer todas essas palavras que com certeza nos aqueceram o coração. Eu que agradeço, Ivone, a oportunidade de estarmos nessa reflexão tão oportuna nesses dias. Obrigado a todos, que todos possamos realmente buscar fazer essa tarefa, esse dever de casa com a nossa intimidade. Muito obrigada. Nós vamos ver o Momento Espírita, que lembramos que todas as mensagens deste programa, Momento Espírita, estão no site momento.com.br. Desde 1998. E hoje se encontra já em 5 idiomas: português, francês, espanhol, inglês, italiano e com locução em português e francês. Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Muita paz a todos. E se a morte fosse apenas uma passagem, como um portal para um outro ambiente, para outro local, onde tudo muda, porém continuamos a ser a mesma pessoa? Analisando assim, a morte não seria o fim, o término, o ponto final. Apenas passagem. E se a morte fosse apenas uma viagem, dessas em que nos despedimos de quem vai para muito longe, sentimos saudades, lembramos sempre, sabendo que o outro está seguindo a vida. Não nos desesperamos, só choramos baixinho de saudades, porque sabemos que não é uma viagem sem volta ou uma partida sem reencontro. Amanhã também viajaremos, e nossos amores, nossos amigos, estarão no cais do porto para se despedirem e assistir ao nosso embarque. Assim considerada, a morte não seria a separação sem fim, um destino incerto. Seria apenas uma viagem. E se a morte fosse apenas uma mudança de casa? A mudança do vizinho amigo que morava há anos ao nosso lado e se foi. É verdade que a casa permanece vazia, sem vida, sem alegria, porque ele não se encontra ali. Nossa amizade já não se faz no contato diário, nas conversas ao pé do muro. Mas sabemos que ele está em outro lugar, em outro local, em outra casa. Pensando assim, a morte não seria o abandono, o desaparecer, o não existir. Apenas uma mudança. E se a morte fosse o voltar para casa depois de longa viagem,
Dessas onde se percorrem estradas, se visitam localidades, aprendem-se lições e vivências acontecem. Então, o término da viagem seria a alegria do viajor que retorna para o lar, enquanto outros companheiros de viagem ainda têm trechos a percorrer. Trechos que logo mais eles também concluirão e estarão conosco. Por esse ângulo, a morte não seria a conclusão, o epílogo, o fechamento de uma história. Apenas o retomar da vida em outras paragens para mais um capítulo. Em verdade, assim é a morte. A mudança, a passagem, a transição, a viagem ou o retorno. Mas todos continuaremos. A vida prossegue tão ou mais pujante, mesmo quando a consideramos encerrada. Isso porque não somos o corpo físico que um dia abandonaremos. Ele é apenas a vestimenta física em caráter de empréstimo pela providência divina, a fim de vivenciarmos as lições de que carecemos. Concluído o que aqui viemos fazer, apartamo-nos dele e prosseguimos a viver. Por isso, a morte não deve se constituir na dor pungente do adeus, apenas nas saudades do até logo. Além disso, não permanecemos isolados totalmente de nossos amores que nos antecederam na saída do corpo. Eles comparecem em nossos sonhos, nos visitam para amenizar as saudades, ou para nos aconselhar, ou nos atender em alguma circunstância. Quantas vezes demonstram suas presenças invisíveis com um abraço caloroso, palavras doces que nos levam a recordá-los, senti-los, emocionando-nos até as lágrimas. Dessa forma, se as saudades nos apertam o coração, tenhamos paciência. Não tarda o dia em que todos aportaremos no lado de lá, a fim de continuarmos a vida, sepultando definitivamente a morte.